seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje destaca o trabalho do Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico, uma entidade social que nasceu em 1995, aqui em São José dos Campos. Conhecido como Gesto, o grupo oferece suporte psicossocial aos seus frequentadores de forma gratuita. Com a ajuda de voluntários e voluntárias, o Grupo Gesto promove ações e atividades para homens e mulheres que estão em tratamento contra o câncer, a fim de enfrentar esse período com mais tranquilidade. Para conhecer esse trabalho e todo o serviço prestado pelo Grupo Gesto, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, assistente social Elaine Lira Narciso. O que é o Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico? O Grupo Gesto, ele significa Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico, onde são prestados atendimentos a pessoas adultas com câncer, homens e mulheres. Como e por que o Grupo Gesto foi criado? O Grupo Gesto foi criado em 1995 por um cirurgião oncológico chamado Jorge Shigeo Kunizaki e alguns voluntários, um grupo de voluntários que eles entendiam que o câncer não é só o tratamento clínico, não é só o remédio, mas também o psicossocial. Então, naquela época, não tinha grupo de apoio, pessoas para fazer rodas de conversa. Então, eles perceberam, principalmente o Dr. Jorge, que o paciente chegava no consultório e precisava de um apoio psicológico. Óbvio que o tratamento médico, clínico, com medicação é importantíssimo, mas o interessante é a pessoa verbalizar a sua dor. Verbalizando, você falando, a gente entende que alivia e melhora todo e totalmente o psicossocial da pessoa, o psicológico, a convivência. Então foi criado para isso, para atender pessoas adultas com câncer e também dar o apoio psicossocial. Quais são os atendimentos recebidos pelos pacientes no Gesto? Bom, o Gesto oferece atendimento psicossocial, como eu já falei. Então, como que isso ocorre? Nos grupos de convívio. São 3 grupos durante a semana, segunda, terça e quarta. E após o grupo, o usuário ele vai para a fisioterapia e a drenagem linfática. Esses grupos são todos femininos, porque são grupos de câncer de mama, mulheres que estão em cirurgia, mulheres que vão para a cirurgia. Então, elas precisam ser atendidas psicossocialmente. Então, elas vão para esse grupo de apoio e dentro desse grupo nós discutimos temas sobre a vida, sobre a força, sobre a coragem, sobre lutar, permanecer viva. Porque a primeira coisa que a mulher, na verdade, eu estou falando de mulher porque é o grupo que a gente está oferecendo. É um grupo fechado esse. Então, a primeira coisa que se pensa quando escuta-se a palavra câncer num diagnóstico é na morte. E não é isso, existe todo um trabalho, óbvio que existem alguns pacientes que falecem durante o tratamento, mas graças a Deus esse número é bem reduzido. Então são 3 grupos que a gente tem durante a semana e é feito todo esse trabalho. Após o grupo vai para a fisioterapia e para a drenagem linfática. Porque essas pacientes, quando fazem a retirada da mama ou parte dela, elas tiram a glândula da axila e o braço fica comprometido, então tem que fazer todo um tratamento ao longo da vida. Algumas encerram antes desse tratamento, outras durante toda a vida. Nós temos, fora esses 3 grupos, palestras, que o nome da palestra é Falando sobre Saúde. Então são convidados médicos, psicólogos, falamos de direitos, qual o direito do paciente, então advogados, todos voluntários. Dias da beleza, onde é um dia inteiro com manicure, cabeleireira, maquiadora, isso para trazer a autoestima e melhorar o convívio dessas pacientes. E a socialização também. Nós temos oficinas, que é a oficina da prótese de mama, onde voluntárias trabalham confeccionando essa mama, também confeccionando panos de prato, toda a parte artesanal, que é vendida, menos a mama, que ela é doada, vendida na entidade. Hoje, com a pandemia,
nós mudamos um pouquinho, porque a maioria dessas voluntárias são idosas, então elas estão trabalhando em casa. Uma costura, outra corta essa mama, outra faz um crochê. Então, e tem um voluntário que passa e recolhe esse material que é exposto na vitrine do gesto. A mama, para ser doada, a pessoa chega no gesto, verifica o tamanho, que é o tamanho do sutiã, 44, 42, 46, e a gente já oferta essa mama para a pessoa. A pandemia nos limitou a números de atendimento, então o que era grande, né, palestras hoje eu não consigo fazer, que a gente tinha 70, 80 pessoas por terça-feira, que é o dia do Falando sobre Saúde lá no gesto, hoje a gente já não consegue. Esses grupos femininos que a gente tinha segunda, terça e quarta, nós fizemos grupos de WhatsApp e encaminha-se vídeos e toda a necessidade dessa paciente usuária a gente liga e verifica como está. O que eu tenho fixo hoje na ONG são os atendimentos de fisioterapia e drenagem, com hora marcada, 5 pacientes por hora. Esse paciente sai, a sala é higienizada e se a gente pega o outro paciente. Temos o reiki, que é um relaxamento que o voluntário Mário, que está conosco há mais de 10 anos, faz. É um relaxamento, professor de yoga, então ele faz um relaxamento. Isso é muito importante, essa técnica, porque deixa o paciente mais calmo, mais tranquilo, para enfrentar, né, as questões do dia a dia. Temos também os florais de Minas, que é muito parecido com florais de Bach, só que são feitos com flores de Minas Gerais. É maravilhoso, é uma terapeuta chamada Zuma, que está conosco também há um tempo, e ela faz a anamnese desse paciente, verifica as necessidades e mensalmente atende ele. Atualmente ela também está atendendo online, mas não deixou de atender. De que modo é possível obter acesso aos benefícios oferecidos pelo gesto? Pode ser demanda espontânea, chegar até a unidade, pode ser via telefone, né? A gente tem também o Facebook, o Instagram, então existem essas mensagens, nós respondemos e pode chegar naturalmente. Quer conhecer, vai lá que a gente atende. Todas as questões são resolvidas através do telefone, tem dúvida, mas nada como pessoalmente, né? Então acho mais interessante ir pessoalmente. Nesse primeiro bloco, conhecemos a origem do Grupo Gesto, o porquê foi criado e quais atividades desenvolvidas pela entidade. Após o intervalo, vamos ver o que é preciso para participar das atividades oferecidas pelo Grupo Gesto e descobrir que também trabalha com doação de próteses de mamas, perucas e lenços. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos saber como a paciente pode ter acesso às atividades do grupo e receber doações de próteses de mamas, perucas e lenços. Ações que contribuem para o aumento da autoestima das mulheres. Com a palavra, Elaine Lira Narciso. Quais são os pré-requisitos para receber atendimento e participar das atividades no grupo? A demanda, né, os usuários ou pacientes, né, ela chega de forma espontânea, conhece, procura na internet um local de apoio ou é encaminhada através dos médicos e dos hospitais de São José. Nós atendemos homens e mulheres adultos com diagnóstico de câncer. Atualmente, o grupo está com 95% do atendimento para mulheres com câncer de mama, né? Então, assim, o pré-requisito é você ser um paciente oncológico, homem ou mulher. Se você tiver encaminhamento médico, você pode chegar na casa que você vai ser atendido, liga ou vai pessoalmente. Ou se você quiser apenas conhecer também por estar passando pela doença, sendo paciente ou familiar, né, de paciente, cuidador do paciente com câncer, pode chegar que a gente atende normalmente. Qual a média mensal de atendimentos realizados pelo Gesto? O Gesto hoje atende, em média, 100 pessoas por mês. 60 dessas 100 são fixas. O que é isso? Elas vão durante toda a semana. E as outras 40, esporadicamente.
nós não atendemos só São José dos Campos, atendemos todo o Vale do Paraíba, região da Serra da Mantiqueira, Caraguá, Ubatuba. Então vem pessoas de longe, Jacareí, vem pessoas de longe para receber o nosso atendimento. E principalmente a nossa prótese de mama. Nós já encaminhamos várias para Ubatuba, tem um projeto lá que o voluntário veio, conheceu, veio aprender também a fazer a mama, mas ainda eles não têm uma estrutura igual a nossa, porque nós temos uma sala específica, máquina de costura, tamanho, peso, medida, porque o seio, cada um tem um tamanho e um peso, e a gente tem tudo isso lá bem certinho. Então as pessoas vêm para conhecer, né? E também levar esse projeto para lá. Então, enquanto eles não se estabelecem como ONG completa, nós encaminhamos essa mama para eles também gratuita. Como funciona a confecção e doação de próteses mamárias no Gesto? Além das próteses de mama, que são confeccionadas pelas nossas usuárias e voluntárias, o Gesto oferece também a doação de perucas, né, lenços e turbantes. As perucas são doações também que nós recebemos de cabeleireiros, não só de São José como de São Paulo também. E os turbantes, que são lenços já prontos, só para colocar na cabeça, tem uma empresa que também nos fornece. Quando vai acabando, eu entro em contato com essa empresa e ela nos fornece gratuitamente. E os lenços, nós recebemos muitos. Eu tenho mais de 1000 peças, eu levo bastante nos hospitais para doação, que vem muito. No Outubro Rosa, que tem o ênfase do câncer de mama, então muitas pessoas nos ligam querendo doar lenço. Então, aí a gente recebe muito e também já repassa, porque não somos nós que precisamos disso, né? Quais outras ações são desenvolvidas para contribuir com a autoestima das mulheres? Como mulher, você se olha no espelho e você se vê sem cabelo, né? Então é interessante ter a empatia pelo outro. Então, o cabelo é a moldura do rosto, né? Nosso cabelo, sempre a gente está arrumando. Então, quando a mulher se vê sem cabelo, ela não se reconhece. O feminino dela é abalado, né? Então, assim, o lenço, a peruca, eles compõem o visual. Então, as meninas pegam o lenço para combinar com a camiseta, para combinar com o sapato, né? Para elas ficarem mais bonitas, para se enxergar como mulher. Quando o meu feminino é abalado, eu entro em depressão, eu fico mal, eu não me reconheço, entende? A mama, a mesma coisa, ela tem 2 simbologias, a sensual e a materna. Então também o meu feminino fica abalado. Eu, como mulher, me colocando no lugar de uma paciente sem o seio, eu fico imaginando como que eu me sentiria. Então, essa recolocação externa, né, que é uma prótese externa, para recompor o visual, é incrível quando ela chega, eu faço o atendimento, ou um voluntário da recepção faz o atendimento, e ela coloca, a gente fala o peitinho, mas é a mama, e eu vejo muito choro, sinceramente, muito choro. Por quê? Porque ela está se vendo novamente. Aquilo que foi tirado numa cirurgia para preservar a vida dela, está ali, de certa forma, não é completo, mas ninguém está sabendo. Ela está com a roupa, ninguém está sabendo. Até que uma cirurgia reparadora e reconstrutora venha para ela está se sentindo bem. Porque com essa prótese ela pode ir à praia, ela pode colocar no maiô. Então ela está se vendo como mulher. Isso é muito importante. Você enxergar a outra, né, como você gostaria de se ver, é muito importante num atendimento. Então, eu acredito que a autoestima, ela fica completa. Por que essas ações são importantes para a evolução do tratamento das mulheres? Elas ganham, tem uma vez por mês um atendimento, nós temos uma parceria com o Instituto de São Paulo, que ele vem com um kit completo de maquiagem. Então, elas têm aula de como colocar esse lenço, de como se maquiar, porque o cílio cai, a sobrancelha cai, né?
e ela não pode fazer uma sobrancelha definitiva nesse momento ainda, porque está em químio. Então a gente ensina a se maquiar, porque ela continua sendo uma mulher independente da doença, né, do tratamento. Não quer dizer que ela está em tratamento, ela precisa ficar toda mal arrumada. E isso melhora os olhos, você vai se olhando, você vai se vendo um batom, uma maquiagem, então ela fica muito mais forte. Nós temos um grito de guerra, chama força, foco e fé. Então a gente junta, né, e grita. Ultimamente a gente não tem conseguido fazer isso por conta da pandemia, mas a diferença é o fortalecimento pessoal de cada uma. Isso é muito importante. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai conhecer os detalhes do acompanhamento psicossocial, saber como ser voluntário e ouvir uma história emocionante de como o gesto mudou a vida de um paciente. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Nesse último bloco do Com a Palavra, vamos ouvir uma história de transformação na vida de um paciente e conhecer como é possível ser voluntário no gesto. Com a palavra, Elaine Lira Narciso. Como é feito o acompanhamento psicossocial de pacientes com câncer? Não só psicológico, né? A gente sempre fala que é o psicossocial. O assistente social faz o primeiro atendimento dessa pessoa quando chega na ONG, verifica todas as necessidades e aí esse paciente fala, eu preciso passar no psicólogo, né? Então aí é encaminhado para os colegas para que eles possam fazer um atendimento. A princípio, durante o tratamento todo, geralmente é 1 ano, então ele fica ali 1 ano com esse paciente, a psicóloga fica. Hoje, nós estamos também atendendo online, as psicólogas do gesto são voluntárias, então elas fazem um atendimento online desse paciente, mas ele não deixa de ser atendido. De que forma o atendimento psicossocial oferecido pela ONG muda a vida de pacientes com câncer? É uma profissão maravilhosa, encantadora e acolhedora. O assistente social ele é o mediador entre esse paciente e toda a rede de atendimento. Nós traduzimos muitas vezes as leis, as falas, que essa pessoa, além de estar doente, muitas vezes está sem um benefício, ela não sabe onde ir, ela chega para a gente no desespero. Então nós fazemos toda essa parte de ouvir, acolher e encaminhar. Tem uma história muito tocante. Eu tenho 11 anos nessa instituição. E não é de uma mulher, é de um homem. Eu não posso revelar o nome. Ele teve câncer de intestino. É muito emocionante. E durante o tratamento dele, ele chegou desesperado. Ele tinha 6 meses que estava com o benefício dele bloqueado no INSS. Eu me emociono com essa história porque me marcou demais. E ele não tinha, ele falou assim para mim, ele tinha um problema de audição além do câncer, a empresa estava para demitir ele, então ele chegou no extremo desespero. Desculpa. E era um dia que eu não ia atender ninguém, que eu ia fazer relatório, mas eu não aguentei ver aquele ser humano desesperado olhando para mim. Então, além de tudo, ele tinha 40% da audição de um dos ouvidos. Então eu sentei ele falava assim para mim, está tudo no computador. Ele entendia que o meu sistema era interligado ao sistema do INSS. Eu expliquei para ele, não é. E esse ser humano, ele era jogado de atendimento. Ele ia lá no local e mandava ele voltar, e mandava ele ligar. Ele não ouvia direito. Então eu peguei o meu celular, pedi permissão para ele, eu posso usar meu celular para fazer isso? Coloquei no Viva Voz e ele falou. E aí a gente conseguiu desbloquear 6 meses que estavam parados no INSS através eu tive que escrever não um ofício, mas uma declaração para ele, para quem fosse atender ele lá,
porque ele tinha problemas de audição, ele não sabia se expressar, ele tinha dificuldade. E escrevi que ele tinha, e esse problema todo eu descobri que era um número que estava diferente. E foi no dia 1º de abril. Ele falou assim, acho tão interessante, Elaine, que foi no dia 1º de abril, foi o dia da minha verdade. Por isso que eu me emocionei. E aí a gente ficou amigo, né? Eu ia resolvendo os probleminhas, né, que ele tinha. Ele ficou bem. Ele recebeu o dinheiro dele, a gente fez uma exposição de fotos, ele foi um dos meus modelos, né? Consegui conversar com a empresa, porque nesses 6 meses ele não voltava a trabalhar porque ele não podia e também não recebia. E a empresa estava ameaçando essa pessoa, conseguimos resolver essa questão. E durante o tratamento dele, ele ficou bem, né? Ele se aposentou e ele perdeu a esposa. A esposa dele veio a falecer, então chegou toda a família dele, ele trouxe a família dele, ele se sentia tão acolhido, tão amado, que eu fiz um grupo com ele, com os filhos, com a neta, e foi uma das histórias mais emocionantes da minha vida, de 11 anos de atuação. Obviamente que perto do paciente, do usuário, eu não me dou o direito de ficar emocionado, mas quando ele sai eu me emociono, eu falo, meu Deus, como eu consegui, né? E foi uma história marcante na minha vida profissional. Ele falava assim para mim, nossa, com o dinheiro que eu recebi, eu consegui arrumar a minha casa, deixar a minha casa bonita para ela, ela foi embora e eu fiquei. Né? O importante da gente viver o hoje, o agora e o dizer eu te amo sempre. Né? Esse é o que a gente ensina para eles. Como é possível ajudar o gesto com voluntariado? Algumas faculdades, elas encaminham seus alunos que estão terminando o curso. Por exemplo, fisioterapia, tem uma faculdade aqui em São José, nós temos uma parceria há mais de 3 anos, dá muito certo. Temos uma parceria também com uma faculdade que é estética oncológica, então esses profissionais vão atuar, obviamente com o monitor, né, que é o professor, lá com a gente. E nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de profissionais de terapias complementares como a auriculoterapia, para compor, para quem quiser chegar, entra no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que nós vamos dar o retorno. Psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, nós temos já no nosso quadro advogado, então a gente não precisa de um advogado, mas quem quiser conhecer, palestrantes, nós estamos de portas abertas para receber as pessoas que querem e têm um coração voltado para o voluntariado, né? Seria isso. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo gesto? O gesto, nós não trabalhamos com telemarketing. Você nunca vai ouvir, nesses 26 anos, alguém te ligando pedindo dinheiro no nosso nome. Não é o nosso foco. Quando, em tempos normais, antes de pandemia, nós fazíamos bailes, feijoada, bingo. Então, o nosso maior desafio é pessoas nos conhecer, saber da veracidade, da seriedade do nosso trabalho e nos doar. Porque nós não vamos bater na sua porta pedindo. Você vai até o local, vai verificar quão sério é o trabalho e você vai doar. Simplesmente, porque isso é tudo revertido para os pacientes, para os usuários. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!